Toque Esportivo. Oferecimento. Material elétrico em 24 horas é na SV Elétrica. 3214-7900. Dragão dos Parafusos. Tudo em fixadores da bicicleta ao avião. Estoque Equipamentos. Tudo em EPIs e ferramentas para a sua indústria. E Governo do Estado do Ceará. Noite feliz, noite feliz. A vovó não leu e postou. Comentários já são mais de 100. Despertou ódio e discórdia também. Fake news, sim senhor. E o grupo do Zap acabou. Noite feliz. Textão foi pro ar, não dá pra pagar. O print é eterno e ressurge ao léu. Parentes e amigos vão dando adeus. E a ceia azedou. Salpicão sem sabor. Depois de um ano intenso, é Natal. Tempo de aprender a discordar e fazer as pazes. Por isso, a CBN tem vários pontos de vista, pelo diálogo. Rádio CBN, plural. Ser um assinante O Povo é garantir conexão direta e rápida com o Ceará, o Brasil e o mundo a qualquer hora e lugar. Assine O Povo impresso mais digital e tenha acesso a todo o conteúdo de credibilidade do grupo mais livre e independente do Ceará. Ligue 3254-1010 ou acesse assine.upovo.com.br. O Povo, você presente. Repórter CBN. Oferecimento Clínica de Olhos Dr. Macilon Vasconcelos. 3458-1022. Segunda-feira, 24 de dezembro de 2018. 4 detentos ficaram feridos durante uma rebelião na unidade prisional de Goiatuba, no sul de Goiás. O motim começou após agentes de plantão flagrarem um homem tentando arremessar drogas e celulares para dentro do presídio. Os presos quebraram cadeados e queimaram colchões. 15 detentos, identificados como os responsáveis pelo tumulto, serão transferidos para outras unidades. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária ordenou a abertura de uma sindicância para apurar a rebelião. Economistas do mercado financeiro reduziram de 7,5% para 7,25% a estimativa da taxa de juros de 2019. Atualmente, a Selic está em 6,5% ao ano, o mais baixo da história. Para 2020, a projeção não foi alterada e se manteve em 8% pela 8ª semana consecutiva. As informações estão no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, suspendeu a liminar que obrigava os Correios a atuar em áreas de risco em São Paulo. Para ele, a estatal comprovou de forma concreta e evidente o risco à segurança das encomendas nessas regiões. O ministro também disse que a decisão não viola os princípios do direito do consumidor, já que os produtos ainda são entregues em filiais próximas dos destinatários. A Turquia reforçou a segurança na fronteira com a Síria. O país se prepara para uma eventual ofensiva após o governo americano ordenar a retirada de tropas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que a saída dos militares será de forma lenta e extremamente coordenada com Ankara. No horário brasileiro de verão, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.upovo.com.br. Rede CBN, top de 5 segundos.
Debates do Povo. Hoje, com Luiz Viana. Olá, bom dia Fortaleza, bom dia Cariri, Feliz Natal, dia 24, véspera de Natal. Debates do Povo de hoje, a gente deseja para você Feliz Natal, né? Principalmente aí para os nossos ouvintes aqui da cidade do Cariri. Tá chegando mais um convidado, seja bem-vindo. Olha, hoje segunda-feira, 24 de dezembro, tá no ar mais um Debates do Povo, aqui na sua rádio Povo CBN, FM 95.5 e AM 1010. No Cariri, pela FM 93.5. Essa semana no Debate do Povo a gente vai fazer retrospectiva, né, de como foi o ano de 2018 no Brasil, principalmente as repercussões na vida do povo brasileiro. Hoje a gente vai focar na política. Vários fatos sinalizaram uma mudança na correlação de forças que determinou o surgimento de novas forças políticas. Lembrando aqui alguns fatos, né, que marcaram o ano de 2018. Em março, a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. Em abril, prisão do ex-presidente Lula. Em maio, greve dos caminhoneiros que paralisou o país. Agosto, agravamento da situação dos venezuelanos em Roraima. Setembro, Bolsonaro é esfaqueado durante a campanha. Também em setembro, incêndio destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Outubro, eleições, vitória de Bolsonaro. E reeleição de Camilo Santana aqui. Agora a gente vai apresentar aqui os nossos dois debatedores de hoje. Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Luiz. Professor Osmar de Saponte, sociólogo, professor universitário. Bom dia para você, Osmar. Bom dia, ouvintes. Você, internauta, participe também. Mande aí sua opinião, sua pergunta para o 3066 4030 ou pelo nosso WhatsApp 981665589. Nosso telefone aqui da capital 085. Você acompanha também nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. E também pode sugerir pautas para o debate do povo, né, por esses canais. Caminhe sua sugestão para a gente. Vamos começando. Bom dia de novo aos nossos debatedores. Quais os fatos? Eu fiz aqui uma pequena lista. Está faltando o quê, Rodrigo? A eleição do Bolsonaro, a prisão do Lula, a esculhambação do final do ano do Marco Aurélio, né, e ter dado a liminar, depois revogado a liminar. Então você tem uma situação do judiciário caótica também. Se eu for entrar um pouco no judiciário cearense, você tem o judiciário, Luiz, que ele foi o judiciário do Ceará considerado o pior judiciário do Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O final do judiciário que o presidente Toffoli vinha falando que ia diminuir o protagonismo e nas vésperas de um recesso defere eliminar o Marco Aurélio e fica mais aquela história de insegurança jurídica. Ontem, inclusive, eu recebi um meme, né? É muito bom saber que o Supremo está de recesso. A gente sabe que tem alguma segurança jurídica nesse momento, porque ninguém sabe o que acontece no dia 2. Tragicômico isso aí, Rodrigo. Total. Tragicômico, porque na hora que uma piada dessa funciona, né? Ainda bem que eles estão parados, traz uma segurança jurídica. Agora, a questão mais importante de tudo isso aí, que decorre todas essas outras questões, é a grande crise econômica que o povo sofre hoje, né? De todas as classes sociais. Hoje todo mundo passa mal a crise econômica. Ela tem se aprofundado, apesar de ter hoje uma coisa positiva, que é o otimismo de que possa melhorar. Hoje o otimismo está melhor, mas a crise ainda é muito grande. Depois de 13 anos do PT, que quase destruiu a economia do Brasil, sem nenhuma dúvida. Nós tivemos um ano de nova matriz econômica do governo Dilma Rousseff, mas todos os sinalizadores, viu, Osmar, eles vêm melhorando, inclusive o desemprego. Novembro teve o melhor índice de emprego dos últimos anos. A tendência, né, depois do caos econômico causado, né, durante o governo do PT, nós tivemos uma melhora incrível, que era não esperada tão rapidamente, porque nós tivemos, para quem não sabe, o primeiro momento de depressão da história do país, né, que são 2 anos de recessão. Nós nunca tínhamos acontecido isso numa situação fiscal absurda, né, que aconteceu no Brasil, em que o governo começou a gastar loucamente e, obviamente, gerou uma crise tremenda em 2015, quando a Dilma Rousseff, em 2014, mente para a população, dizendo que não havia crise nenhuma, e no primeiro dia, no dia 1º de janeiro, assim que ela assume o poder, ela tem que fazer ajustes, porque ela sabe que o Brasil estava numa situação de quebradeira generalizada. O que é interessante é essa visão de que um eterno terceiro turno nos aguarda, né? Que é uma visão otimista. Eu até parabenizo por ser tão otimista assim. Porque o terceiro turno não existirá. O Bolsonaro ganhou. Ele vai herdar um país com crise. Quem foi que criou a crise, quem não foi. Ele vai ter que resolver. A nossa razão, porque como aqui a unanimidade é burra, a sinalização não é muito boa, embora eu diga isso até achando ruim.
a escolha dos ministros, a capacidade técnica. Quer dizer, nós tivemos uma eleição em que os 2 candidatos foram para o segundo turno, não tinha um programa para disputar, não tinha. Até hoje, o candidato que ganhou não apresentou linha nenhuma de local nenhum do que vai fazer. Então, a sociedade, ela busca cobrar, e aí o Marinho, que é um liberal, né, pelo menos assim se coloca, a sociedade civil é que tem que cobrar desses governos todos, e inclusive do Bolsonaro, essa que para que ele veio. Ele se construir só em cima da crise anterior é muito pouco. O Brasil está precisando de soluções muito mais importantes e fundamentais do que simplesmente um eterno terceiro turno. Olha, o outro fez, o outro não fez. E a agenda do futuro. O que é que você chama de eterno terceiro turno? É que ainda, ainda estão no palanque? Eu estou dizendo que o outro fez errado. E aí eu digo assim, pois tudo bem, você está no governo, agora qual é o caminho? Mas, Osmar, quem começou essa agenda não foi aberta no Brasil. Quem começou puxando a história da crise não fui eu. Na realidade, eu estou só reagindo à sua primeira colocação, que você abriu a fala da crise. Causa e consequência é algo essencial para o Brasil entender. Políticas econômicas erradas geraram a crise que nós vivemos hoje. Precisamos de políticas econômicas certas. Sim, sou um liberal. Sim, sou um liberal com muito orgulho. Só finalizar esse ponto aqui. Mas o liberalismo... Só finalizar meu ponto. Só finalizar meu ponto. Sim, o liberalismo aí é um liberalismo só teórico. Só fechar meu ponto. Sim, porque quando chega na hora de discutir, para onde é que nós vamos resolver os problemas liberais clássicos da economia? É isso que eu ia finalizar. Qual é a agenda que está sendo proposta e no sentido do liberalismo que você propõe? A agenda que está sendo proposta é muito clara, diminuição do tamanho do Estado. Hoje nós somos um dos países que mais demora para abrir empresa, um dos piores locais no ranking Doing Business, um dos piores locais de liberdade econômica. Onde é que nós vamos diminuir o Estado? Me diga onde é que vamos diminuir o Estado. Podemos começar, qual é a proposta sua? Podemos começar com a abertura de empresa, que demora hoje 153 dias em média no Brasil. Se a gente conseguir diminuir hoje, que agora diminuiu fortemente, a Fortaleza diminuiu de 74 documentos para 44 documentos a abertura de empresa. Essa é a primeira demora. Nós temos uma crise, só finalizar meu ponto. Vocês falam aí dessa questão de abrir uma empresa. Abrir uma empresa não é só o aspecto legal, não, porque você está vendo como advogado a questão. Não. A questão de uma empresa é o mercado e a crise econômica que está aí. Não adianta você agilizar uma empresa para ela funcionar no outro dia funcionando, se não tem mercado, se a crise está do mesmo jeito. Então você vai aumentar o prejuízo dela. Essa história, às vezes, é fato que a burocracia é muito grande no Brasil. Ou seja, já é o grande começo. É fato que a burocracia. Mas é fato que 90%, 80% das empresas em 3, 4 anos quebram. Mas então, isso significa dizer que tem um fator muito mais sério, e é da área econômica, não é simplesmente da burocracia do Estado. Mas burocracia é, só para finalizar meu ponto, você não deixou terminar, Osmar. A burocracia do Estado envolve uma área econômica. Pense o seguinte, se eu sou uma empresa hoje, que sou um pequeno empresário hoje, né, um médio empresário, que vou ter 44 documentos para abrir uma empresa, e além disso, aqui em Fortaleza, um fato que a gente não falou, Luiz, que foi importante, né, a Prefeitura de Fortaleza aumentou o alvará em 4.000%, que era cobrado uma única vez, vai ser cobrado anualmente 16 centavos para até 15 mil reais, que foi o valor que foi cobrado. Vamos dizer hoje, a maioria das empresas pagar até 5 mil reais, aí você vai dizer que isso não é culpa do tamanho do Estado? É claro que é. Né? Eu estou colocando só a Prefeitura. Se eu colocasse o ICMS, que foi aumentado esse ano, é mais uma culpa do Estado. Se eu colocasse toda a dificuldade para abrir uma empresa em termos de burocracia nacional, é mais o tamanho do Estado. Se eu colocar... São reformas liberais. Isso aqui é apenas uma parte do problema. Então pronto, você está dizendo se existe algum... Você está colocando, existe alguma agenda? Eu estou dizendo, existe. A primeira agenda é desburocratizar, é abrir o mercado, é permitir que outros players comecem a aparecer. São reformas liberais. Como liberal, de fato, e a equipe econômica, né, que é o Paulo Guedes, que está lá, um grande liberal, ele está apresentando essas ideias. Não tenha dúvida em relação a isso. Né? Tem outras discordâncias com relação ao governo, mas nesse ponto, na parte da política econômica, é bem liberal e está bem alinhado com o que eu penso em termos de liberalismo. Eu acho que pela primeira vez no Brasil, o liberalismo vai ser aplicado no Brasil, não porque é o jeito, mas porque são as melhores medidas que nunca foram vistas no Brasil. Não, isso não é verdade. Porque o liberalismo no Brasil até hoje foi uma utopia. Nunca existiu, momento nenhum no Brasil, liberal. E o Bolsonaro não é liberal. Nunca disse que era. Não, o Bolsonaro não é um liberal. A sinalização que está sendo feita aí pelo Paulo Guedes, de uma forma arrogante, tal qual o seu chefe, o que ele tem dito lá, inclusive na reunião com o setor empresarial da CNI, era de que ia cortar isso, cortar aquilo, que falou muito sem bem. apresentar número nenhum.
O que falou isso muito é uma bem. postura arrogante, isso não é de liberal, não. Liberal, e aí ainda tem aquela falácia, diz, eu sou liberal só no aspecto econômico, no aspecto moral eu sou conservador. Isso é uma falácia, amigo. Concordo. Isso é uma falácia. Liberalismo, o liberalismo foi criado, inclusive o liberalismo jurídico, foi criado exatamente para dar liberdade ao cidadão pensar do jeito que é. Então não é só uma questão da questão como é o nome? Moral, não. O liberalismo é fazer com que todas as opiniões e que a liberdade de iniciativa prevaleça. Onde foi que no Brasil, na história do Brasil, prevaleceu? Nunca, isso? por isso que eu estou dizendo que ela nunca aconteceu. Nem agora. E por isso que o Paulo Guedes, nós não diferente... estamos diante de um governo liberal. E por isso... Bolsonaro não é liberal. Como o governo do PT não era. Só confirma, nunca foi. O PT do governo, o PT é de extrema esquerda, mas só para ficar claro. Não dentro dessa conversa que a gente está se colocando, eu estou dizendo que o Paulo Guedes é liberal. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é liberal, eu nunca disse que o Bolsonaro mas ele era. tem que agir. O Paulo Guedes, na hora que ele era liberal. na hora que o Paulo Guedes diz para a CNI, ele nunca que fez ele nada vai para dizer que é liberal. Só fechar meu argumento, Osmar. Na hora que o Paulo Guedes diz especificamente dentro lá do CNI que vai cortar o sistema S e precisa cortar o sistema S, porque é um absurdo as empresas serem obrigadas a pagar por algo que elas não deveriam ser, como por exemplo, não era para ser obrigado ninguém pagar por contribuição sindical, simplesmente o Paulo Guedes disse, nós cortamos a contribuição sindical. Por que você acha que a gente não cortaria o sistema S? Se a indústria quiser pagar pelo sistema S voluntariamente, ela deverá pagar caso ela queira. Hoje 0,3% do PIB vai embora só com essa contribuição obrigatória. Marinho, o que ele não fez vejo foi por pura quê. demagogia. E eu me admiro de você tá reproduzindo essa demagogia. Porque quem vai definir o dinheiro que vai para o sistema S é o Poder Legislativo. É a Câmara dos Deputados e o Senado. Não é ele que vai dizer como ministro, vai dizer, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Eu sempre pensei, isso é um tributo que tá mas lá. o governo ele sempre fruto de uma pode. lei. O governo sempre pode propor leis. O governo pode propor, fazer projeto de iniciativa. Mas ele tem que propor na instância devida. Sim, ele vai propor. Ele não é liberal? Entenda. Ele não é liberal? Você não falou que ele era um liberal? O que é que o liberal faz? Ele elabora um projeto, submete às instituições jurídicas, políticas que existem, que é o Congresso Nacional, e chega lá e advoga. Sim. Chega lá e dizer, olha, eu vou cortar isso e aquilo. É uma pura demagogia. Mas se o governo está dizendo que vai... Mas qual é o projeto? Por que ele não apresentou o projeto dele? Olha, a grande questão, se a sociedade não cuidar desse governo Bolsonaro, vai ser uma grande decepção, mais uma que o país vai enfrentar. Não, tem que cuidar. Por quê? Porque não tem programa, não tem proposta, é factoide. O factoide do Bolsonaro apareceu hoje lavando calcinha, short. É o factoide do eu vou cortar dos ricos porque eu vou cortar. É factoide. Uma sociedade, o Brasil precisa de uma agenda séria. E uma agenda séria é chegar aqui, olha, vocês têm o governo pensa desse jeito, está aqui o projeto e eu ponho em discussão para o setor interessado. Qual é a agenda que está sendo proposta? Nenhuma. Você acabou de falar para mim que ele disse que pensa em cortar. Obviamente vai passar para a instância devida. Só para ficar claro, a perspectiva liberal é a base de Estado de Direito. Óbvio, isso é a primeira base liberal, em 1215, quando João Sem Terra fez a Carta Magna inglesa e permitiu que depois uma revolução industrial acontecesse ao redor do mundo e todas as revoluções gloriosas, a Revolução Gloriosa, principalmente a Revolução Americana, deixo fora a Revolução Francesa, para demonstrar o quanto foi importante a limitação e o poder de permitir que o pequeno fosse defendido. Essa foi a grande graça da reforma liberal. Nessa perspectiva, ele avisou que ia cortar, como o governo pretende cortar isso. Óbvio que isso passa por instâncias, óbvio que isso passa pelo legislativo. Né? Essa é a lógica disso. Mas quando o governo fala que pensa algo, define algo, vai chegar até a sua instância devida. Aqui, olha, qual é a agenda de corte? Aonde vai cortar? Aonde vai diminuir o Estado? Eu perguntei para você. Eu acabei de falar. Como é que você fala de reforma burocrática? Onde é que ele vai cortar? Porque tudo vai diminuir o Estado. Aonde? Você falou da burocracia. A primeira coisa já está resolvida praticamente. Não Hoje tá. O tempo é tá muito longe. menor do que muito tempo foi. Eu quero saber isso aí. O Brasil, segundo qualquer ranking internacional, está em último colocado no ranking de fazer negócio. Não é irrisório ao problema brasileiro. É muito irrisório para quem não. Eu não sei se você já empreendeu, Osmar, mas para quem não empreende parece irrisório. Para quem tem um risco na pele, que são os empresários do Brasil, sabe quão não irrisório isso é. Sabe o quão difícil é conseguir manter empregos e gerar empregos nesse país. Sabe o quão complicado é manter principalmente essa pequena burocracia e leis que são conflitantes, porque existem regras que são conflitantes, principalmente as regras que o próprio executivo faz. Se você pensar em portarias que são normativas, toda a legislação que é feita pelo executivo, a dificuldade para os empreendedores é gigantesca. Lógico, mas isso aí então, é em função de algo da história do Brasil, que o Brasil criou um Estado para depois criar uma sociedade. É para isso que nós precisamos mudar. Razão, lá na ponta. Por isso que no Brasil nunca liberalismo prosperou. Nunca ideia liberal prosperou. A esquerda, inclusive, ela é antiliberal. Quer dizer, você pode até ser
alguém de esquerda, pós-liberal, mas ele não, ele é contra. Olha, como é que alguém pode se dizer de esquerda e é contra a liberdade? Isso é fruto dessa ideia, da ideia de que o liberalismo no Brasil nunca foi posto em prática em função dessa questão histórico-estrutural que nós temos. Se criou um Estado, e aí a sociedade tem que se ajustar ao Estado. O Estado brasileiro não foi constituído a partir do exemplo que você deu, do exemplo do liberalismo inglês, ou mesmo do liberalismo americano, ou do liberalismo que constituiu, sei lá, depois da Revolução Francesa, nunca foi constituído a partir da sociedade. Senhores, o papo tá bom, né? Você vê que... nem me meto aqui nessa conversa, o papo tá bom. Eu queria aqui dar a participação de um ouvinte. Olha, é muito interessante a gente discutir, porque a gente está falando agora sobre, de um lado aí você vê que o presidente fala abertamente que quer defender uma linha da política econômica liberal. Agora, como vai se materializar isso é que está em jogo, né? Tem um ouvinte nosso aqui que ele pergunta o seguinte: o liberalismo do Brasil deveria começar pelo poder judiciário. Os gastos com o judiciário, que é uma afronta ao povo brasileiro para se manter essas mordomias, quanto deveria ser usado na educação, saúde e segurança, retirando essas mordomias do judiciário. Se deixasse no bolso do povo, já era uma boa. Ouvinte que participa aqui é o Sávio, e aí eu interrompi e trouxe exatamente a participação do Sávio para falar que liberalismo não é só econômico, né? Não. E liberalismo, ele tem bases, e essas bases a gente poderia, inclusive, aprofundar um pouco mais a discussão. Por que que Osmar acha que Bolsonaro não é liberal e por que que você, Rodrigo, acha que ele pode... Não, eu não acho que ele é liberal, não. Ele pode ter essa inspiração. Eu acho que ele está permitindo. Mas isso é para o próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo, o debate está bom hoje, 10 horas, 20 minutos em Fortaleza.
de Saponte, sociólogo, professor universitário, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Hoje a gente fala aí, focando na política, né? Uma retrospectiva do ano que passou, expectativas para o próximo ano. Queria retomar a palavra aqui dos nossos convidados e, sem antes aqui, dar uma... Cadê aqui? Teve um ouvinte que mandou aqui uma mensagem para a gente, olha só. Excelente programa para se debater e esclarecer fatos da sociedade brasileira. Esse é o meu programa de cabeceira todos os dias. Parabéns, continuem com essa excelência de qualidade. Ótimo, é bom escutar esse elogio, né? Muito mais, não para mim, né? Que eu estou aqui passando uma chuva, né, Rodrigo? Mas é graças ao trabalho que vocês têm feito. Feliz Natal, você é um mediador competentíssimo. Mas estamos aqui de passagem, né? O programa. Se tiver um âncora bom, o debate não flui. Então vamos ver se a gente continua aqui nesse bom debate. Quais são as bases... o plano de férias, né? O negócio e a gente aqui trabalhando. Antes do Natal, né? A gente pensa até que a gente está aqui com algum ressentimento. Nós estamos tudo aqui querendo favorecer o debate, porque eu acho que é uma questão importante, falando disso, um dia pré-natalino, né? Que é legal que o pessoal acha todo assim, é otimismo do mundo. Quando sai daqui do estúdio, né? A gente vai aos tapas, né? Vai continuar bem que nada, é tudo se abraçando, é tudo amigo. Aqui, tudo... Bom, nesse clima aí, né, de solidariedade, Feliz Natal, a gente continua nossos debates. No intervalo a gente falou sobre as bases, exatamente, dessa cultura, dessa filosofia que é o liberalismo, né? Então, será que o que precisa para Bolsonaro fazer para que ele se considere um governo liberal? Rodrigo. Vamos lá. Primeiro ponto, o Bolsonaro em si, se você pegar todas as falas do Bolsonaro em termos históricos, o Bolsonaro está longe de ser um liberal. Você vê o passado do Bolsonaro, em termos do que ele falou, está bem longe da ideia de respeitar o Estado de Direito, de respeitar liberdades individuais. Lembro que quem fundou os direitos humanos foram os liberais, vida, liberdade, propriedade, busca da felicidade, né, que os americanos tratam tão bem, não a felicidade em si, mas a permissão de você buscar essa felicidade. Então você tem toda essa base em relação a isso. Então, para o governo Bolsonaro ter pelo menos o que ele fala, né, porque o Bolsonaro ele tenta separar a liberdade econômica das outras liberdades. Eu acredito que liberdade é uma só, ela precisa ser trabalhada de uma forma conjunta, liberdades individuais, jurídicas, políticas, econômicas, inclusive sabendo que as políticas econômicas só acontecem se houver o Estado de Direito, ou seja, liberdade política, né? Só vai acontecer a liberdade econômica se a liberdade jurídica, uma previsibilidade, uma segurança jurídica estarem no judiciário. Então nós vamos ter isso aí. Então não tem como dissociar uma coisa da outra, ou seja, o respeito que a política tem que ter, as escolhas individuais que as pessoas têm. A democracia, por exemplo, não pode se meter no que você faz na sua casa, né? A política não cabe a invadir a esfera pessoal, individual das pessoas. Nunca poderia fazer isso. Então é só mostrando que o liberalismo é algo em conjunto. Por isso é difícil diferenciar uma coisa da outra. Quando as pessoas diferenciam, às vezes não entendem as repercussões que tem na política, no jurídico e na economia. Na verdade, uma vai decorrendo para chegar até as liberdades como um todo. Então, eu acho que assim, esse primeiro ponto. Todas as reformas liberais que precisam ser feitos no Brasil envolvem, quando você fala diminuição do Estado, para o Estado planejar menos e as pessoas planejarem mais. Quanto menos o Estado fica com o recurso das pessoas, com o dinheiro das pessoas, com a possibilidade de planejamento das pessoas, mais possibilidade que os indivíduos têm para que eles façam as suas próprias escolhas. E é exatamente essa perspectiva que se espera em breve desse governo, né? Quando eu falei a primeira agenda é uma agenda burocrática, porque a burocracia no Brasil é gigantesca, exatamente pela definição que o Osmar falou. Primeiro se pensou no Estado, para depois se pensar na sociedade. Agora a sociedade, aí trazendo um pouco de Alex de Tocqueville, ela precisa crescer para que o Estado diminua. A perspectiva liberal é exatamente essa. Quando o Tocqueville escreveu Democracia na América, ele dizia que a grande graça da democracia americana era que a sociedade tinha um peso muito forte. E o Brasil, eu acho que desde 2013 começa a construir essa sociedade. Desde 2013 nós passamos a ir à rua, nós passamos a reagir. Né? O Brasil vinha uma porrada como essa do Marco Aurélio e todo mundo ficava calado. Seja de um lado, seja do outro. Não, mas 2013, né? De 1500 mesmo. Não, mas eu tô falando assim, começou bem antes. Não, mas nós começamos a reagir, a ser reativos à realidade do Brasil a partir de 2013. Tá agora do dessa nova república, né? Desse momento nova república. Tô falando de reagir no sentido de contrário a essa questão do que os governantes fazem, do que a cúpula governamental faz. Antigamente era feita e o Brasil silenciava. Hoje qualquer coisa que é feita você vai ter manifestação. Agora, Marinho, o que tem que ser feito, assim, uma questão é de que quando o liberalismo surgiu, principalmente na Inglaterra e posteriormente na França, posteriormente nos Estados Unidos, depois na França, é a ideia de que você tinha um poder absoluto, l'état c'est moi, o Estado sou eu, e o rei ele representava esse Estado todo. Então a sociedade civil
que é um conceito de cidadania e sociedade civil, é um conceito burguês, né? Conceito burguês, no sentido do conceito de burguês liberal. E essa reação ao Estado, que é representado pelo rei, ele construiu que a sociedade é que tem que se apropriar disso. A sociedade é que... Então, ser contra o rei é ser contra o Estado, nesse sentido. A questão é que a democracia, ela mudou e ela criou modernamente, contemporaneamente, vários outros problemas. Que a ideia de... o conceito de igualdade, lá atrás, ele não é um conceito só jurídico e político, ele é fundamentalmente um conceito econômico. As coisas são iguais. Por isso, daí decorre a ideia de igualdade jurídica, daí decorre a igualdade política. Porque as coisas, nós vivemos numa sociedade que é movida pela produção e troca de mercadorias. Então, a premissa de tudo é a igualdade das coisas, né? Das coisas. Portanto, a ideia desse liberalismo que não separa o jurídico político do econômico, para não ficar com uma visão idealista, né, ou só juridicista do idealismo, é pressupor de que tem uma sociedade que também tem uma vida econômica. E essa vida econômica, né, da produção de mercadorias, ela não só gera igualdades, que seria o ideal supremo do liberalismo. Uma sociedade que, cada vez que a liberdade gerasse mais liberdade, ela gerasse mais igualdade, porque gerava oportunidade. Na nossa sociedade, nós não temos como partir daí, como eles não partiram de lá, porque nós já partimos de uma imensa desigualdade. Né? Então, hoje vocês dizem, não, a sociedade meritocrática. Mas como meritocrática? Se você for comparar a nossa sociedade, ela não tem como você partir da meritocracia de gente que começou a estudar com 1 ano de idade e o outro começou com 5. Né? Então não existe como igualar absolutamente a desigualdade. Daí nesse sentido que os franceses radicalizaram. Vamos acabar com o direito de herança, porque todo mundo zera, e aí nós vamos começar iguais. E aí nós vamos prevalecer, de fato, a meritocracia. Só os bons merecem, portanto, ser os vencedores. Não aquele que já herdou de tudo para trás, e tudo que tem é porque o pai teve, a mãe teve, e portanto, o privilégio da sociedade. A que ponto chegou o liberalismo? Então, nós temos liberalismo de várias formas. Uns queriam, de fato, liberar o espírito humano a tudo. O contexto nosso atual, e aí vamos para uma questão do liberalismo atual, que não dá para pensar só o fim do Estado, porque, por exemplo, na Europa, do Estado de Bem-Estar Social Europeu, eles descobriram, a partir de 1930, da crise de 30, né, e das sucessivas crises que aconteceram, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, de que não é possível deixar o mercado livre, nem o mercado quer. O mercado não pode existir hoje sem o Estado. Você sabe que o modelo jurídico-político é fundamental para a estruturação econômica. Então, o liberalismo ele precisa se adequar. Não pode ter um liberalismo tão pueril, inocente, a ponto de ficar citando lá há 400 anos atrás, achando que esse mesmo liberalismo vale hoje. É a mesma coisa de pensar alguém que se queira ser de esquerda e pensar do jeito que foi escrito também há 300 anos atrás. Hoje você tem um mundo muito mais complexo. E essa complexidade é que eu não vejo na dinâmica das políticas econômicas. O que prevalece é o ódio político, né? E fora da realidade de um contexto de desejar, de fato, uma sociedade democrática, e a forma mais radical, mais profunda e sólida de se querer uma sociedade democrática é uma sociedade que dê oportunidades, seja econômicas nos seus empreendimentos e seja de inserção social daquilo que a sociedade disponibiliza. Educação, saúde, uma qualidade de vida boa, moradia. Isso são questões básicas. Essa é a grande agenda que você pode dizer liberal, mas nem todos acham que não, isso não é agenda liberal, isso aqui é uma agenda dos comunistas, dos socialistas. E, desculpa, só um pouquinho, até para saber, a gente sabe que no Brasil, quando se começou a conversar, a gente estava falando isso antes do programa começar, quando se fala de liberalismo aqui no Brasil, havia grupos liberais que defendiam ainda, quando Dom Pedro se demitiu, se mandou para Portugal, ficou aqui no Brasil, e aí havia liberais que defendiam a monarquia, a escravidão, né? Não, grandes proprietários, e há liberais também mais radicais que os exaltados, né? Que queriam o fim, a república. Quer dizer, que liberalismo, exatamente, em nome do liberalismo, o que é que se pode fazer, né, Rodrigo? Vamos lá, os liberais foram os grandes responsáveis pelo fim da escravidão no Brasil. Aí eu coloco na cota dos liberais gente como Visconde Cairu,
Biscoito do Uruguai, que era do Partido Conservador, e coloco na cota dos liberais Joaquim Nabuco, do Partido Liberal, que são pessoas que defenderam fortemente o fim da escravidão no Brasil. Então, assim, só para ficar claro, os ideais liberais são os ideais de liberdade, certo? Ideia da liberdade. Os liberais entendem claramente que desigualdade existe. Existe desigualdade, não tem jeito. As pessoas, por mais que você acabe o direito de herança, pode ser que você nasça numa família mais destruída que a outra, e esse cara mais destruído vai ter isso. Desigualdade é algo que é impossível ser quebrado. Hayek falou uma frase brilhante, que ele dizia que há uma diferença imensa entre tratar as pessoas iguais, que é a igualdade perante a lei, e tornar as pessoas iguais, que é o que as sociedades comunistas, socialistas no mundo tentaram fazer. Nem é desejável, né? Até porque, por natureza, é bom a diversidade. Se todo mundo fosse igual, seria uma coisa horrorosa. Exatamente. E dizimaram as pessoas exatamente nessa ânsia de tornar as pessoas iguais. Isso é o que acontece quando se busca... Se a gente fosse igual, nós não estaríamos aqui debatendo. Exatamente. Quando se busca isso em termos políticos. Então, na construção liberal, e aí eu tenho várias ressalvas da Revolução Francesa, que eu acho que era uma revolução muito centralizadora, muito de cima para baixo, diferente da Revolução Inglesa, que foi uma revolução... Não foi nem, ela foi uma construção que vem lá de 1215 até chegar em Oliver Cromwell, em que ela faz uma construção liberal para chegar nessas defesas muito fortes de muita gente que tem muita tradição, né, Inglaterra? Tem uma característica, muita tradição. A Revolução Francesa foi muito mais intelectual e filosófica e jurídica do que econômica. Isso que eu ressaltei aqui, a dimensão econômica do liberalismo enquanto a sociedade de mercado. A Gertrude Himmelfarb fala muito bem isso no livro chamado Os Caminhos para a Modernidade, a diferença dessa Revolução Francesa, que era uma revolução de cima para baixo, em que os intelectuais pensaram, e os intelectuais se ressentem muito da Revolução Americana, que foi pensada de cima para baixo. Perfeito. E teve muito mais efetividade do que a Revolução Francesa, que tornou o país mais rico do mundo de baixo para cima. E é anterior, né? E é anterior, ela vem antes da Revolução Francesa. Então, nessa discussão, eu concordo com o Osmar, que nós temos que trazer essa ideia, esse planejamento, desse pensamento liberal para a realidade brasileira, que vem numa carta de Pero Vaz Caminhas pedindo emprego no momento que ele fala do Brasil. Né? Se você ler a carta de Pero Vaz Caminhas, ele pede um emprego pro rei de Portugal, porque tinha trabalhado para Portugal, ou seja, a ideia patrimonialista no Brasil, que é muito forte ainda. Essa ideia de que o Estado e os empresários têm que estar numa parceria muito boa, eu acho isso um erro tremendo. Para mim, eu fico com o Murray Rothbard, que diz o seguinte: toda vez que você vê empresários e Estado muito felizes com a sua parceria, olhe para o seu bolso, você está prestes a ser roubado. Que é exatamente o que acontece no Brasil. O Marcos Lisboa, inclusive, né, lá do INSPE, foi participar de uma palestra junto à indústria automobilística e disse: a culpa da crise é de vocês, que ao invés de melhorar a condição, de melhorar a competitividade, melhorar a produção, vocês pedem subsídio estatal. E nunca nós podemos ter uma sociedade cujo mercado seja fundamental, onde o grande negócio, entre aspas, é o Estado. O Brasil, o grande negócio é o Estado. E isso é uma herança dos portugueses. O que é que Portugal produzia? Nada, a não ser o poder de Estado e das colônias. E sempre foi a exploração do que tinha de produção econômica. E essa herança veio para cá. Né? Institui um Estado e a sociedade tem que se ajustar completamente àquilo de uma forma autoritária. É daí que eu sempre digo, quando eu converso com os alunos, rapaz, liberalismo no Brasil, até o liberalismo é utópico, né? Porque ele nunca foi nem pensado, nem muito menos praticado. Repensar o Brasil é sempre importante. E quem tem o espírito democrático, quem acha que é democrático, quem é socialista e que é democrático, ou quem é liberal e é democrático, porque tem uns que dizem que são liberais que eu acho que eu digo que não é. Separa o liberalismo econômico do jurídico e dos gestos da vida. Se você age dessa forma, é como se eu assumisse o poder e não tivesse compromisso com a pluralidade que a universidade, que a sociedade é. A sociedade tem que se constituir, inclusive, espaço para os conservadores. Da mesma forma que é uma coisa que Bolsonaro o tempo todo se comporta como um não liberal, né? Porque ele diz que porque ele fica o tempo todo falando dos socialistas, dos comunistas, do MST. Isso não é uma postura de liberal, não. Isso não é uma postura que o tempo todo, como se fosse um ato de vingança. Ele foi eleito presidente do Brasil, a bola está com ele. Ele tem que governar o Brasil a partir do marco jurídico que está aí. Então ele respeite o líder do MST dentro do seu direito, como ele tem que respeitar o empresário dentro do seu direito. E assim a sociedade amadurece, a sociedade cresce, a sociedade prospera. Eu acho que tem que respeitar desde que não cometa crime. Você não dissemina o ódio. Não dissemina o ódio. O ódio, e aí é importante compreender que a democracia é uma construção social exatamente porque nós somos diversos.
Se nós não fôssemos diversos, não precisaria de democracia, já que nós somos todos iguais e só- temos os mesmos interesses. Só um ponto quanto ao MST. Tolerar a diversidade, Marinho, é a base exatamente liberal. partir da pluralidade. Partir da pluralidade e do direito de que todo tem o direito de pensar como pensa. É a base liberal, inclusive, a ideia de tolerar a diversidade. Exatamente. Eu só faço uma ressalva com relação ao MST. Quando você invade a propriedade, destrói a Tem uma propriedade questão igual, jurídica, né? igual a pior inseto possível, na realidade, você tem que ser rejeitado e rechaçado. Quando o MTST do senhor Guilherme Boulos, lá do PSOL, invadem propriedades e destroem as propriedades e cobram, inclusive, aluguel depois de invadido, eles têm que ser criticados fortemente. Não, Eu acho aí que a porque resposta aí é do o marco legal, marco jurídico, tem que nós ter a temos. resposta. Não disseminar o ódio político. Vamos fazendo um pequeno intervalo aqui com o seu debate do povo. Dou aqui a participação de nossos ouvintes antes da gente voltar aqui. Olha só. Lauro Chaves, professor do Conselho Federal de Economia, né, diz o seguinte: a desigualdade original é a de oportunidades. A Mártia 100 é quem melhor escreve sobre isso. Está aqui a contribuição do Lauro. Obrigado pela participação dele. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho.
política desse ano, olhando também para o futuro. E você notou aí que o debate ficou muito em torno, né, do que é liberalismo, se o governo Bolsonaro vai se espelhar ou vai ser um governo liberal. Estão aqui nesse debate o professor Osmar Saponte e Rodrigo Marinho, que todos os dias, quer dizer, quase todos os dias está aqui no debate, né? Então a gente dá a continuidade. E aí eu faço uma provocação para vocês. Quando a gente estava falando aqui, diz que a Revolução Francesa é uma das bases, né, desse movimento que trouxe aí muitas mudanças na democracia, que inclusive permitiu, né, uma mudança da monarquia para as repúblicas. O principal documento daquela ocasião, em 1789, era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nessa carta mostra-se muito direitos individuais, questões do direito ao voto, de se eleger, da justiça, ninguém pode ser preso, acusado, detido. Então, mostra muito da questão dos direitos da democracia do cidadão. E da igualdade, da ideia da igualdade. E muda, inclusive começa a tratar de um direito, de um conceito de igualdade, né? Igualdade que antes não era muito claro o que é igualdade. E aí diz, igualdade quer dizer isso. A gente nessa declaração, eu vejo assim poucos aspectos que falam do liberalismo econômico, do direito à propriedade e tal, que estão lá, mas eles são minoria. Quer dizer, baseado nisso, vocês acham que essa evolução do liberalismo esquece um pouco ou ainda mantém raízes na Declaração dos Direitos do Homem? Eu acho que a atualização das ideias liberais, que elas surgiram, por exemplo, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos e posteriormente na França, elas estavam resolvendo o problema da história. Eu acho que a gente tem que se guiar pela história. E os conceitos, eles precisam ser revisitados. Não existe um conceito assim como você está lendo a Bíblia, olha, Jesus disse isso, lá na Bíblia, aí, aquilo ali é eterno. Não existe isso quando se discute ciência. A ciência humana sempre muda com novas ideias, né? Aquele conceito de liberdade, ela tem uma história. E por que ela era fundamental naquele momento falar da liberdade? Porque nós estávamos diante de um Estado absoluto, onde a premissa era a desigualdade entre as pessoas. Tanto da desigualdade econômica como a desigualdade de direito. As pessoas não eram iguais. Né? Daí que a Revolução Burguesa pôs a ideia da igualdade, fundada naquela premissa econômica que eu estava dizendo aqui, é de que surgia um novo mundo, que esse mundo é um mundo agora da produção, da indústria, da produção de mercadorias, da troca. Da Constituição, do limite do poder real. Daquele aristocrata que não trabalhava, que não produzia nada e que vivia de renda. Né? Então, da queda das Bastilhas. O mundo mudou. E a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa foi para ajustar essa nova sociedade nesse novo marco jurídico político. Essa é a questão. Quando você atualiza hoje, como é que nós vamos perceber esses ideais? Né? Porque foram esses mesmos ideais da igualdade, né? Que você pode... Que deu a ideia depois, não, e vamos criar uma sociedade socialista, ou criar... repôs a outras ideias, né, do futuro da humanidade. Então, hoje nós estamos numa situação dessa. Como revisitaremos esses conceitos, dando uma historicidade que seja importante e útil para a nossa sociedade no momento? É engraçado que quando o Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, ele escreveu aquilo pensando como um produto para o futuro, de longo prazo. 30 anos depois, as ideias de Adam Smith eram majoritárias, era a base das revoluções liberais, nessas revoluções que foram aplicadas, na minha visão, com muito maior qualidade nos Estados Unidos e na Inglaterra. Inglaterra vindo de uma construção, como é próprio do Reino Unido, uma construção histórica muito forte, até chegar ao momento do século XIX, em que você tem uma evolução absurda em termos do mundo. O mundo nunca cresceu tanto percentualmente como cresceu no século XIX. Se você sai do ano de 1800, a população mundial era de 700 milhões de pessoas. Hoje nós chegamos a quase 7 bilhões de pessoas e ela era estável mais ou menos do ano zero ao ano 1800. Nós tivemos um aumento de 400 milhões para 700 milhões de pessoas, e depois da Revolução Industrial, que é exatamente a consequência da base de liberdade, a consequência das ideias de liberdade, você tem um crescimento absurdo. Né? O homem nunca foi tão rico, o mundo nunca foi tão rico, tão próspero e tão seguro. Então você tinha a questão dos constitucionalistas, da limitação do poder do rei, que é exatamente a base da Revolução do Bergo. Como eu limito o poder do rei? Depois a mudança acontece, século XIX acaba, como pêndulo de mudanças, né? Como passou a ser muito liberal, acabou a ser muito estatista no século XX, né? Com o comunismo, o fascismo, o nazismo, né? Esses grandes
pensamento que eram pensamentos, né, baseados em pensamentos, em que centralizava muito poder na mão do executivo. Antes era muito forte a poder no legislativo. Né? O século XX é um século do executivo, tanto é que quando Mises e Hayek, né, Mises, até eu estou usando a camisa do Mises aqui agora, quando Mises e Hayek apresentaram essas ideias, eles não pensavam eles pensavam mais uma vez em voltar a limitar o poder do Estado à justiça e segurança, para que o Estado não tivesse essa coisa tecnocrata de querer se meter em tudo. Né? O pensamento liberal hoje tem várias escolas, você tem Public Choice, né? Escola objetivista, tem a escola de Chicago, que é a escola que o Paulo Guedes tem seguimento, tem a escola austríaca, tem vários pensamentos nessa ideia econômica que vão dos minarquistas aos anarcocapitalistas, como Murray Hoffman, Hoppe. Se eu voltar um pouco mais, Gustavo de Molinari, da França. Então são pessoas que pensaram que justiça e segurança poderiam ser privados. Eu só estou demonstrando que o pensamento liberal ele é muito mais complexo do que é o pensamento só desse pessoal, assim como era o pensamento socialista, que o pessoal coloca que só Marx é socialista. E o pensamento socialista vai muito além de Marx. Muito além. Rapidinho aqui, eu queria dar a participação de alguns ouvintes, para a gente já vai se dirigindo aqui ao final do programa. Meu xará Luiz diz assim: liguei agora o rádio e ouvi o rapaz dizer que o PT era de extrema esquerda. Doeu no ouvido. Dói no ouvido para aliviar um pouco de extrema direita. O nosso ouvinte Raul da Messejana diz assim: Feliz Natal! É um dia festivo a todos os ouvintes. Bom demais. Data que o peru vai para o abate. É isso aí. Tem também aqui o Kleber Leite, de Tupamirim. Parabéns para o professor Osmar, forma consciente, conhecedora do liberalismo, conservadorismo, esquerda. Pessoas confundem desejos particulares, né, esquecem do coletivo. Com a realidade. O Kleber Leite também mandou aqui sua mensagem. O Antônio da Parquelândia dizendo que a esquerda sabe tudo antes de chegar ao poder. Quando chega no poder não faz nada. Pratica corrupção, autoritarismo e destrói a economia. Né? Tem aqui outros, deixa eu ver aqui. Eloy Júnior, gostaria de saber dos debatedores se alguém se diz liberal como Bolsonaro. Nesse caso, não vejo o liberalismo do Bolsonaro no meio evangélico, porque a teologia liberal anda longe das ideias do Bolsonaro. Como fica isso? Ele tem pregado uma doutrina conservadora. Olha, teologia liberal. Teologia liberal já complicou. É um erro a teologia liberal, é um erro a extrema-direita, a extrema-esquerda, e é um erro essa coisa de achar que os conservadores é algo ruim. Também ele está falando errado em termos conservadores. Conservadores é um pensamento baseado começa lá em Edmund Burke, né, depois desenvolvido por Russell Kirk. Também ele tem toda a lógica de usar a história como uma grande conselheira, que muitas vezes, mesmo o Bolsonaro também não pode se alinhar. Mas eu acho que a questão fundamental é que nós estamos muito escravos dessa ideia de que o grande problema são só duas ideias, né? Bolsonaro contra o Bolsonaro. A questão, como tudo que você falou aí do capitalismo, né, das ideias liberais, do cenário que construiu o que o mundo se tornou, né? Se você pegar 100 anos para trás, o capitalismo mudou o mundo muito mais do que tudo que existia para trás. Isso é fato. Agora, a questão é que se esses ideais liberais, ou a ideia do empreendedorismo capitalista fosse absolutamente, totalmente verdadeira e certa, se não tivesse o cotejamento da realidade, nós viveríamos no paraíso. Não vive, porque a realidade é que está aí. Existem crises recorrentes. E essa crise recorrente que tem ocorrido no sistema econômico, ela tem abalado também as bases conceituais, ideológicas do sistema. Então não adianta ficar pensando só ideologicamente ou só a partir da teoria. Essa escravidão que determinado segmento liberal ortodoxo segue e que determinado segmento da esquerda ortodoxa segue, é aquilo que eu chamo de esquecimento da realidade. A realidade é muito mais complexa, é muito mais plural, e ela precisa ser revisitada e não tratar determinados pensadores como sendo divindades que não pode ser tocado, e tudo que ele disse é a premissa. Olha, todo pensamento, tudo que ele disse é o começo do debate, não o fim. O fim é o que a ciência tem. A ciência não busca a verdade. E a realidade busca. Lógico. Nós queremos resolver o nosso problema do dia a dia, da vida. Né? Só um ponto, viu, Osmar? Só uma parte. Mas o pensamento liberal nunca pensou em ter o paraíso na Terra. Quem defendeu o paraíso na Terra não foram os liberais. Né? O pensamento liberal sempre pensou que a lógica de liberdade permite que hajam soluções diferentes para problemas diferentes. Não, mas eu não estou falando que ele pensava isso. Isso é a grande característica, isso é, na realidade, a grande característica do liberalismo, é a possibilidade de errar.
Se você ler os grandes pensadores liberais, eles sempre vão ressaltar que a permissão, a graça do liberalismo é a possibilidade de você errar e ter outras opções de acertar. Não, e não você ter uma vê... lógica centralizadora de cima para baixo dizendo que é certo. Não, viu, Mário? Olha, eu vou dizer para você, por exemplo. Tô na teoria aqui. Não, você está na teoria. O que eu vou dizer é o seguinte: o liberalismo ele tem a sua história. Por exemplo, até que o Estado de Bem-Estar Social, pós-Segunda Guerra Mundial, ele gerou o Estado de Bem-Estar Social. O liberalismo real, que existia na época, gerou o Estado de Bem-Estar Social, que é aquilo que se chama de social-democracia. Depois da crise, veio a crise do liberalismo raiz, que aí, por quê? Porque o sistema entrou em crise, é isso que eu estou falando. O sistema econômico, por ser livre, ele expõe a si, porque já que a competitividade é alta, como é preciso compreender qual é o papel do Estado a cada momento, né? O capitalismo é sistêmico. Ele não trabalha a fala do professor Osmar e pergunto: liberalismo de Bolsonaro é raiz ou Nutella? Não. Para quebrar o gelo. Ele não é liberal. Ele é um pra totalitário quebrar o gelo. que assumiu um discurso tipo liberal para fazer o contraponto de marketing com a esquerda, só isso. O Bolsonaro não tem nada de liberal e está sendo comprovado. Por exemplo, a tradição da nossa diplomacia, a diplomacia do Itamaraty, tem sido uma das melhores diplomacias do mundo, é modelo para o mundo todo, porque trata todos os países, independente das suas questões ideológicas, de uma forma da pluralidade. Agora, ele desconvidou um país porque o país é socialista. Isso é liberal? Lógico que não. Isso nem inteligente é. Isso não é nem a favor da tradição diplomática brasileira. Se nós tivéssemos um Congresso Nacional liberal, minimamente digno do nome que isso diz, se nós tivéssemos um STF que julgasse pela nossa lei, que não fosse desmoralizado do jeito que está, ele impediria o desconvite a um país, porque ele tem relações diplomáticas, ele não pode deixar de ser convidado por questões ideológicas, isso é um absurdo. Agora eu me admiro de alguém que diz que é liberal, como o Bolsonaro fica dizendo para lá, e o outro dizendo que é, aí ele vai dizer, não, desconvide um país porque esse país pensa isso ou aquilo. Isso é um absurdo. Milton Friedman dizia, né, que a grande graça da política, principalmente das ideias liberais, não é que as pessoas se tornem liberais, é que as ideias comecem a dar voto, né, que é o peso. E assim, elas estão dando voto. Finalmente isso. É um fato. Um trabalho muito bem desenvolvido pelo Instituto Mises, por todo o pensamento por trás disso aí. Quanto à questão de política externa, eles poderiam desconvidar o Cuba, né, que tirou a embaixada, quebrou do lado, unilateralmente Cuba tirou a embaixada no Brasil, mas eu acho que ele vem mal, a política externa no Brasil era muito, muito elogiada, até Celso Amorim. Na hora que o Celso Amorim começou essa política muito ideologizada, de se aproximar muito de ditadores, né, muito baseada nisso, acabou esculhambando o que era a tão elogiada política externa brasileira. Eu acho um erro essa coisa de convidar e desconvidar. Se convidou, manter um convite. É bárbaro isso. Né, se convidou, manter um convite. Né, se não era para convidar, não convidasse. Não convidasse antes. Só um vexame, né? Convidar e desconvidar são dois. Né, não convidasse antes e fizesse isso aí. Eu acho um erro. Tem algumas críticas eu acho assim, tem duas grandes críticas a dois ministros do governo Bolsonaro, que é ao senhor chanceler do Itamaraty, acho que é Ernesto Araújo, e o ministro ministro da Casa Civil, que é o Oslo Lorenzoni, né, pelas histórias de Caixa 2, que eu acho no mínimo esquisita aquelas histórias. Então eu evitaria tê-los no meu governo, se fosse o Bolsonaro. Quanto ao ministro da Economia, que é o que eu tenho mais afeição, né, que é o Paulo Guedes, eu acho que está em ótimas mãos, tem gente muito boa embaixo deles, inclusive talvez o maior craque hoje em termos de política econômica, de política pública, em termos monetário, seja o senhor Mansueto Almeida, nosso conterrâneo aqui do Ceará, que está na Secretaria do Tesouro, que é um craque na área dele. Então assim, tem gente boa embaixo, né? Bom, últimas palavras, vamos chegando ao final aqui, vamos se despedindo, desejar Feliz Natal, né, Rodrigo? Né, Osmar? Claro. Eu acho que é fantástico o Natal, esse período de Natal a gente todo se sente bem com os amigos, né, se confraterniza até com ex-inimigos, que a gente no Natal a gente acaba com os inimigos, né, perdoa todo mundo, mas eu acho muito interessante esse momento que a gente está passando do Brasil, e eu digo isso aqui, mesmo levantando as críticas, como otimismo, né, mas tem que ser dito.
Nós temos que criar uma agenda fora dessa mistificação ideológica e construir uma agenda para o Brasil. E aí esse é o presente melhor de Natal que nós precisamos para 2019, já pensando em contar histórias novas e boas no ano que vem. Feliz Natal a todos. Tem um artigo meu hoje no Jornal Povo dizendo que o norte é o amor, né? O norte é o perdão, é o convívio, e é você trabalhar bem com quem você discorda. E eu acho que a grande graça desse programa, que eu tenho uma honra imensa de fazer parte, é exatamente estar sempre entendendo que aqui nós divergimos, mas a gente quer o melhor país da gente, da família da gente e onde a gente vive. Grande abraço, Luiz. Grande abraço, Osmar. Feliz Natal Feliz a Natal. você, Rodrigo Marinho, a você, Osmar de Saponte, nossos ouvintes, muito obrigado aí pela participação, pelo carinho. Vamos também agradecer a equipe, né? Trabalhos técnicos de Kiko Gomes e Samuel Macedo, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arley Medina Neri. Debates do Povo. Hoje, com Luiz Viana. Feliz Natal, boas festas. Amanhã eu tô de volta às 8 horas. Grande abraço para vocês. São 11 horas em Fortaleza. Debates do